Olá, sejam muito bem-vindos à disciplina de Saúde Bucal e Odontologia Preventiva do curso ASB da Europrótese. O auxiliar em saúde bucal precisa conhecer profundamente a saúde bucal e a odontologia preventiva, porque isso faz parte das suas responsabilidades legais dentro da profissão. E de acordo com a resolução do CFO, número 63 de 2005, no artigo 9º, compete ao auxiliar em saúde bucal participar de ações educativas, atuando diretamente na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais. Isso então significa que o ASB não é apenas um assistente técnico dentro da clínica. Ele também é um profissional que participa ativamente do processo educativo, orienta os pacientes e reforça a importância da higiene bucal adequada, além de auxiliar o cirurgião dentista na execução dos programas preventivos. Então, muitas vezes, é o ASB quem tem contato mais próximo com o paciente, sendo a pessoa que tira as dúvidas básicas e ensina as técnicas de escovação e uso do fio dental para o paciente. É claro que o cirurgião dentista faz o papel principal, mas o auxiliar em saúde bucal nesse processo educativo participa orientando o paciente sobre os cuidados no pós-atendimento e motivando o paciente a manter esses hábitos saudáveis. Então, por isso, entender a prevenção, a saúde coletiva e a educação em saúde bucal não é apenas um complemento, mas é uma parte essencial da atuação profissional do ASB. A saúde bucal é uma parte fundamental da saúde geral e do bem-estar. Cuidar da boca significa manter uma higiene correta dos dentes, gengivas, língua e de todas as estruturas que compõem a cavidade oral. E além disso, envolve também atitudes preventivas que ajudam a evitar as alterações que podem comprometer o funcionamento normal da boca. E quando a saúde bucal está em dia, a pessoa consegue falar, sorrir, saborear os alimentos, mastigar e engolir com conforto, sem dor ou sem incômodo, e isso influencia diretamente a comunicação, a autoestima da pessoa e a forma como essa pessoa se apresenta no convívio social, transmitindo confiança e segurança. Então, manter a higiene bucal não se resume apenas a prevenir as cáries ou problemas gengivais. Ela também desempenha um papel importante na saúde do corpo humano como um todo. Condições bucais alteradas podem estar relacionadas a problemas sistêmicos, como diabetes, doenças cardíacas e até mesmo infecções respiratórias. Por isso, as práticas regulares da higiene oral e os cuidados preventivos são essenciais para preservar o equilíbrio geral do organismo. E essa visão ampliada mostra que a saúde bucal ela não é isolada, ela faz parte integral da saúde do indivíduo. Mas o que é a odontologia preventiva? Ela tem como principal objetivo garantir que as pessoas alcancem e mantenham uma saúde oral de forma contínua, ao longo de toda a vida. E para isso é essencial que o profissional da odontologia trabalhe em conjunto com o paciente. Então a prevenção não acontece apenas no consultório, ela depende de hábitos, de cuidados diários e de um acompanhamento regular. Grande parte das doenças bucais está relacionada à placa bacteriana, que contém diversos tipos de bactérias que são capazes de provocar tanto a cárie quanto os problemas periodontais, que são as duas doenças odontológicas mais frequentes na população. Por isso, compreender como a placa se forma, como ela atua e como podemos controlá-la é um ponto fundamental da prevenção. E esse conteúdo, então, nos ajuda a compreender como será a nossa profissão e entender que prevenir sempre é melhor do que tratar. Além disso, oferece também as bases para orientar corretamente os pacientes, permitindo que eles adotem as práticas capazes de manter a saúde bucal de forma duradoura. Então, a prevenção em odontologia só funciona quando existe uma parceria sólida entre o profissional e o paciente. Não é possível manter a saúde bucal apenas com consultas esporádicas. É fundamental que o paciente participe ativamente de todo o processo. E o primeiro passo dessa parceria é ajudar o paciente a compreender as causas das doenças odontológicas, como por exemplo a cárie e a doença periodontal que nós falamos, e também as formas de prevenir essas doenças.
Quando o paciente entende a origem do problema, ele se torna mais consciente da necessidade de manter os bons hábitos, os hábitos saudáveis. E o segundo passo é motivar o paciente a mudar o seu comportamento. Isso significa fazer com que ele assuma um papel ativo, reconhecendo os sinais de doença em si mesmo e também, por exemplo, como a presença de uma placa bacteriana visível, mau hálito ou sangramento gengival, e também orientar a família, já que muitos comportamentos são compartilhados dentro do lar. Então, alguns exemplos práticos aqui incluem, por exemplo, identificar as áreas com placa bacteriana ao escovar os dentes, adaptar as técnicas de higienização, reduzir alimentos açucarados, procurar o dentista ao perceber qualquer alteração e ensinar essas mesmas práticas para os filhos e para o cônjuge, além dos familiares mais próximos também. Então, esse envolvimento contínuo transforma o paciente em um parceiro essencial, um agente ativo na manutenção da saúde bucal. A educação do paciente é uma das bases da odontologia preventiva, porque para manter a saúde bucal ao longo da vida, não basta apenas realizar os procedimentos clínicos. É necessário desenvolver hábitos corretos de higiene oral e compreender a sua importância. E o papel do profissional, especialmente do ASB, é justamente ajudar o paciente a criar, reforçar e manter esses hábitos. E esse processo envolve, então, educar, encorajar e apoiar o paciente na mudança de comportamentos que são inadequados. O ASB tem grande importância nesse processo porque ele é visto pelo paciente com muito respeito e com confiança. Então, quando o paciente se torna ativo no seu cuidado, a sua responsabilidade e o seu comprometimento aumentam. E um programa de prevenção eficaz, ele acontece quando a educação é reforçada periodicamente. Como o aprendizado não ocorre em uma única explicação, cada visita ao cirurgião dentista deve incluir uma revisão, um reforço das práticas de escovação e a valorização dos avanços alcançados no tratamento. A comunicação com o paciente deve ser clara, calma e acolhedora. Então, nesse caso, nós temos diretrizes para uma educação em saúde bucal eficaz. Ou seja, ouvir atentamente o paciente é essencial, porque cada paciente tem uma percepção própria das suas necessidades e isso permite personalizar as orientações. O ensino da remoção da placa bacteriana também costuma ser um dos primeiros passos. Como ela nem sempre é visível, utilizam-se então agentes reveladores para evidenciar o seu acúmulo e explicar a sua relação com a cárie e com a doença periodontal, que nós chamamos então de evidenciador de placa, que pode ser em forma de pastilha, por exemplo. E também é importante avaliar a motivação do paciente e adaptar as orientações às suas prioridades. A escolha da escova, da técnica de escovação, do fio dental e como usar, o creme dental, tudo isso deve ser individualizado para cada paciente de acordo com a necessidade daquele tratamento. As instruções devem ser sempre simples e diretas, com comentários positivos que incentivem o progresso do paciente. E o reforço dos cuidados a cada retorno ao dentista é indispensável, porque pode ocorrer também a regressão de hábitos dos pacientes. Então, o acompanhamento contínuo e o incentivo são fundamentais para manter a saúde bucal. Os índices epidemiológicos são ferramentas essenciais na saúde bucal coletiva. Eles permitem avaliar a condição de saúde da população, identificar necessidades, acompanhar a evolução dos agravos e orientar ações de planejamento, de prevenção e de tratamento em saúde bucal, especialmente no SUS. Sem esses índices, não seria possível organizar as políticas públicas com base científica para realizar esses tratamentos, prevenções e planejamentos. Então, entre os principais indicadores, nós temos o índice CPOD ou CPOS, que avalia a experiência de cárie na população. E esse índice ele é usado geralmente ali a partir dos 12 anos de idade e é padrão da Organização Mundial de Saúde. Nós temos também o índice CEOD ou CEOS, que é utilizado em dentes de leite para medir a experiência de cárie também, ou seja, nas crianças, na dentição decídua.
E o índice CPI, que é utilizado para medir a condição periodontal na população. Ele avalia, por exemplo, a presença de sangramento, de cálculo e doenças periodontais. E o índice DIN, que classifica a fluorose dentária presente na população. Ele mede o índice da fluorose dentária. E o índice DAI, que avalia a necessidade de tratamento ortodôntico na população. E nós temos ainda o índice PUFA, que identifica as lesões de cárie que são avançadas e envolvem a polpa, indicando assim uma infecção. Outro índice é a avaliação do uso e necessidade de próteses dentárias. Esse índice é importante para analisar a reabilitação oral e o edentulismo, que é a falta de dentes na população. E o índice IHOS, que avalia a higiene bucal. Então, esse índice ele serve para verificar a presença de placa bacteriana e de cálculo dental na população. Esses índices, quando aplicados de forma conjunta, eles formam um panorama fiel da saúde bucal da população em geral. Então, eles demonstram estatisticamente como está a saúde bucal da população no Brasil. E assim, eles orientam as decisões dos gestores do país e dos profissionais e das equipes de saúde bucal de todo o país de como agir para melhorar as políticas públicas, visando então a prevenção, o tratamento e o planejamento, né, da saúde bucal em todo o país. E é importante entender então que a promoção da saúde bucal é fundamental porque ela atua diretamente na prevenção de problemas que podem afetar não apenas a boca, mas também a saúde geral. Quando nós incentivamos os hábitos de higiene adequados, estamos reduzindo significativamente o risco de desenvolvimento de doenças bucais e também problemas relacionados aos dentes. Por exemplo, a cárie, gengivite, periodontite, o mau hálito, o câncer bucal, entre outros diversos problemas que podem acometer a cavidade oral do paciente. Então, manter uma boa higiene bucal vai muito além de escovar os dentes. Envolve orientação, conscientização, mudança de hábitos e acompanhamento profissional. Então, quanto mais a pessoa entende sobre a sua própria saúde bucal, mais capaz ela se torna de prevenir os agravos e de manter os resultados positivos a longo prazo. Por isso, promover a saúde bucal não é apenas ensinar técnicas de higiene oral, é ajudar o paciente a compreender que os pequenos hábitos diários fazem toda a diferença. É uma ação contínua, educativa e preventiva que beneficia todas as faixas etárias e reduz a necessidade de tratamentos mais invasivos no futuro. Então, para que a gente consiga compreender como a saúde bucal e a odontologia preventiva trabalham, é importante que a gente entenda como é a boca. E a cavidade bucal é composta por diversas estruturas que trabalham em conjunto para permitir as funções essenciais, como, por exemplo, a mastigação, a fonação, a deglutição, a respiração e a expressão facial. Entender cada uma delas é fundamental para que o ASB e todos os profissionais da odontologia possam atuar na promoção em saúde bucal. As arcadas dentárias que nós temos aqui, a arcada superior e a arcada inferior, abrigam os dentes e formam a base da mastigação. E acima, nós encontramos o palato duro, que é o céu da boca, e é responsável por separar a cavidade oral da cavidade nasal. O palato mole, que participa dos movimentos da fala e da deglutição, também está ali presente. E na extremidade do palato mole está a úvula, que é importante no direcionamento do alimento durante a deglutição, conforme vocês conseguem verificar aqui no desenho. E já os lábios superior e inferior compõem a entrada da boca e contribuem para a fala, para a estética e para a vedação da cavidade oral. E já a mucosa bucal reveste internamente toda a boca e possui grande sensibilidade, facilitando assim a percepção da temperatura, da dor e das texturas dos alimentos. E o cordão palatino e os pilares do véu do palato, que estão aqui também presentes, eles delimitam a região posterior da cavidade oral, onde se encontram as amígdalas palatinas. Essas estruturas integram o sistema de defesa do organismo.
E a língua é um órgão muscular altamente móvel, essencial para a fala, para a mastigação, para a deglutição e para a percepção do sabor. E por fim, aqui nós temos a parede posterior da faringe, que marca a transição entre a boca e a via digestiva, sendo fundamental na deglutição. Então, é importante conhecer todas essas estruturas para poder orientar corretamente os cuidados de higiene bucal para os pacientes e também para que a gente possa identificar as alterações na saúde bucal que precisam ser comunicadas ao cirurgião dentista e aplicar assim os princípios da odontologia preventiva com segurança e com precisão na nossa atuação profissional. Então, os seres humanos possuem duas dentições ao longo da vida. Nós temos a dentição decídua, também chamada de dentição de leite, e nós temos a dentição permanente. Os dentes decíduos são os primeiros a aparecer e totalizam 20 dentes, sendo 10 dentes em cada arcada, 10 na superior e 10 na inferior. A erupção dessas peças dentárias costuma iniciar por volta dos 6 meses de idade e se completa em torno de 2 anos de idade. E a partir dos 6 anos de idade começa o processo de troca dentária. Nesse momento ocorre a erupção dos primeiros dentes permanentes, que são os dentes, os primeiros molares. Eles nascem atrás dos últimos molares de leite e por isso muitas vezes passam despercebidos pelos pais e pelos responsáveis pela criança. E ao mesmo tempo em que esses molares eles permanecem erupcionando, inicia-se também uma queda gradual dos dentes de leite, que são os dentes decíduos, dando lugar então aos dentes permanentes. E a dentição permanente é composta então por 32 dentes quando ela está completa, e os últimos a nascer são os terceiros molares, que são conhecidos como os dentes do siso, que geralmente erupcionam a partir dos 17 anos de idade. E esse processo pode variar entre as pessoas, mas representa o final, então, da formação da arcada dentária adulta. E compreender essa cronologia da erupção e da troca dos dentes é essencial para o trabalho preventivo e educativo em saúde bucal, especialmente no acompanhamento infantil e na orientação dos cuidadores, dos pais e responsáveis sobre cada fase do desenvolvimento e sobre a higiene adequada a promover ali naquele paciente. Então, a dentição decídua, também conhecida como dentição de leite, é composta por 20 dentes e desempenha um papel essencial no desenvolvimento infantil. Ela auxilia na mastigação, na fala, no desenvolvimento ósseo e no guia correto para a erupção dos dentes permanentes, que são aqueles dentes definitivos. A cronologia da erupção dentária segue uma ordem relativamente previsível. Nos dentes decíduos, que são os dentes de leite, os primeiros a aparecer geralmente são os incisivos centrais inferiores, que são os dentes da frente na arcada inferior, por volta ali dos 6 meses de idade. E em seguida surgem então os incisivos centrais superiores, que são os dentes da frente na arcada superior. E essa sequência progride com os incisivos laterais e com os primeiros molares e os caninos, e por fim os segundos molares, que são os últimos dentes de leite lá no fundo, e normalmente completam então a dentição decídua por volta dos 2 anos e meio a 3 anos de idade. E aqui no slide vocês também conseguem verificar a cronologia dos dentes permanentes, que começam a erupcionar por volta dos 6 anos, iniciando pelos primeiros molares permanentes e pelos incisivos centrais. Esse processo continua ao longo da infância e da adolescência, finalizando na maioria dos casos entre os 17 e 21 anos de idade, com a erupção então dos terceiros molares, que são os dentes dos sisos. E aqui na imagem à direita do slide, vocês conseguem verificar um crânio infantil, evidenciando tanto os dentes decíduos, que já estão presentes, que são os dentes de leite, quanto os germes dos dentes, que são os germes dos dentes permanentes, que estão ali em formação dentro do osso, para vocês entenderem como que o dente permanente se forma, enquanto o dente de leite está na boca ali do paciente. Isso reforça, então, a importância de cuidar desde cedo dos dentes de leite,
porque qualquer infecção no dente de leite, trauma ou perda precoce pode afetar diretamente os dentes permanentes que ainda estão ali em desenvolvimento. E agora nós vamos conhecer as partes do dente. O dente é formado por diversas camadas e cada uma com uma função específica que garante a sua resistência, sensibilidade e capacidade de desempenhar as funções mastigatórias. Então, nós temos o cemento, que é um tecido que reveste a raiz do dente e ele se conecta ao osso alveolar por meio de fibras, formando o ligamento periodontal, que mantém o dente firmemente posicionado no alvéolo. É uma estrutura fundamental para a sustentação e para a estabilidade do dente. E o esmalte dental é a camada mais externa da coroa do dente. Ele é esbranquiçado e é considerado o tecido mais duro do corpo humano, e a sua principal função é proteger as camadas internas do dente contra os impactos mecânicos e contra as variações térmicas, além também de permitir uma mastigação mais eficiente. E logo abaixo do esmalte, nós temos a dentina, que é uma camada menos mineralizada e que possui inúmeros canalículos microscópicos que são preenchidos por líquido. Esses canalículos se comunicam com a polpa e podem transmitir estímulos, como por exemplo a temperatura, a pressão, e isso torna a dentina então uma estrutura mais sensível. E no centro do dente nós temos a polpa, que é um tecido vivo que contém vasos sanguíneos e nervos, e ela é responsável pela nutrição do dente durante o seu desenvolvimento e também pela sensibilidade, permitindo que o dente responda então aos estímulos. Compreender essas estruturas é fundamental para todo o trabalho do auxiliar em saúde bucal e para entender, logicamente, como o dente funciona, como ele se mantém saudável e por que certos cuidados são necessários para preservar a sua integridade. E nós falamos diversas vezes sobre doenças bucais, mas afinal, o que elas são realmente? As doenças bucais são alterações biológicas que atingem os dentes, as gengivas e as outras estruturas da cavidade oral. Elas acontecem quando existe um desequilíbrio entre os micro-organismos presentes naturalmente na boca, os hábitos de higiene e os fatores individuais do hospedeiro, como por exemplo a genética, a imunidade e as condições sistêmicas. Essas doenças podem ter diferentes naturezas. Elas podem ser infecciosas, como por exemplo o caso da cárie, elas podem ser doenças inflamatórias, como a gengivite, ou elas podem ser traumáticas, como as lesões causadas pelo bruxismo, ou até mesmo manifestações orais de doenças sistêmicas, como ocorre em alguns casos de candidíase. Todas essas alterações impactam diretamente a função mastigatória, a estética, a fala e a qualidade de vida do paciente. E entre as doenças bucais mais comuns, nós podemos citar, por exemplo, a cárie dentária, a gengivite, a periodontite, as aftas, a candidíase, o herpes labial, o mau hálito e o bruxismo. Essas condições são frequentes na população e reforçam então a importância da prevenção e da educação do paciente para a saúde bucal. Então, na prevenção das doenças bucais, é necessário compreender os fatores de risco para prevenir, controlar e reduzir a incidência das principais doenças orais. E o primeiro fator é a dieta rica em açúcares, que favorece o crescimento das bactérias da placa e também a produção de ácidos que desmineralizam o dente, levando assim à cárie dentária. E a higiene bucal inadequada também é outro fator importante, porque ela permite o acúmulo de placa bacteriana, resultando na gengivite, na periodontite e no mau hálito. E já o tabagismo e o consumo excessivo de álcool aumentam significativamente o risco para câncer bucal e para doenças periodontais mais graves, porque elas reduzem a oxigenação dos tecidos e alteram a flora bacteriana. E já as condições socioeconômicas precárias também influenciam diretamente na saúde bucal do indivíduo, porque dificultam o acesso à escovação adequada, o acesso ao flúor e o acesso aos serviços odontológicos e também à informação preventiva.
E os fatores comportamentais, como o estresse, o bruxismo e a automedicação, também interferem, causando assim o desgaste dentário, a dor muscular e as inflamações crônicas. E as doenças sistêmicas, como a diabetes e o HIV, comprometem a resposta imunológica do paciente, tornando assim ele mais suscetível às infecções orais e retardando os processos de cicatrização. E nós temos também fatores ambientais e fatores culturais, como a exposição solar sem proteção, que pode agravar a questão do câncer, e hábitos alimentares regionais, além da qualidade da água, que também influenciam na ocorrência das lesões e das doenças da cavidade oral. Então, é importante reforçar que quando nós falamos em prevenção em saúde bucal, nós estamos nos referindo a um conjunto de ações que tem como principal objetivo evitar o aparecimento dessas doenças e reduzir os riscos, além de promover os hábitos que mantenham a boca saudável ao longo de toda a vida. E a prevenção é sempre o caminho mais eficiente e menos invasivo, já que ela evita os tratamentos mais complexos e garante melhor qualidade de vida para o paciente. E essas ações envolvem desde as práticas diárias mais simples, como a escovação correta, o uso do fio dental e o controle da alimentação, até as medidas profissionais, como a aplicação de flúor, selantes, orientação de higiene e acompanhamento regular no consultório dentário. A prevenção também inclui a educação em saúde, porque é por meio da informação que o paciente aprende a reconhecer os fatores de risco, a adotar os novos comportamentos e manter os hábitos que realmente protegem a boca contra as cáries, as doenças gengivais, entre outras alterações bucais. E para a odontologia e para o auxiliar em saúde bucal, a prevenção então é a chave, é o pilar essencial. Ela reduz a incidência das doenças, melhora o prognóstico dos tratamentos e fortalece o vínculo com o paciente. E assim mostra que cuidar da saúde bucal é um processo contínuo e é acessível a todos. Então agora nós vamos falar sobre a higiene oral. Ela deve ser realizada diariamente de forma adequada. Então, a escovação dos dentes deve ocorrer pelo menos 3 vezes ao dia, sendo ao acordar, após a refeição principal e antes de dormir. Mas é importante manter a higiene após as demais refeições também, porque ela evita, assim, o acúmulo de resíduos alimentares nos dentes, prevenindo a cárie, o mau hálito e os outros problemas bucais. E o creme dental, então, ele tem funções importantes nesse processo. Ele auxilia na remoção da placa bacteriana e contribui para a prevenção das cáries também, podendo assim reduzir até a sensibilidade dentária, dependendo da sua formulação. E ele também promove a sensação de um hálito fresco e agradável. E na escolha do creme dental também é fundamental preferir os produtos que contenham flúor, por causa da ação na prevenção das doenças bucais. E para pessoas com dentes sensíveis, são indicadas as formulações com nitrato de potássio. E também é importante evitar os cremes dentais muito abrasivos, porque eles podem desgastar o esmalte dentário. E no caso das crianças, nós devemos utilizar uma quantidade muito controlada, muito pequena de creme dental e escolher produtos com concentração de flúor adequada para aquela faixa etária. Então, o uso do creme dental ele deve ser adequado de acordo com a idade e a quantidade nunca deve ser ultrapassada para evitar que cause então outros problemas, que isso, em vez de auxiliar o processo de saúde bucal, ele pode agravar. As escovas de dentes devem ser trocadas sempre a cada 3 meses ou sempre que as cerdas começarem a ficar desgastadas, mesmo que não chegue a 3 meses de uso. Não é recomendado esperar que a escova fique muito velha para substituir, porque isso compromete a eficácia da higiene. E além disso, também, após os episódios de infecção de garganta, de gripes ou de resfriados, a troca da escova também pode ser sugerida, justamente para evitar uma reinfecção. E sobre o tipo ideal de escova, o mais importante é que ela tenha certas macias para não machucar a gengiva e nem desgastar os dentes. E a cabeça da escova deve ser pequena, permitindo alcançar adequadamente todas as partes da boca, inclusive as regiões dos dentes mais ao fundo, que são os dentes posteriores.
E alguns cuidados extras também são necessários. Evitar a proliferação de fungos e de bactérias na escova, e isso significa nunca compartilhar a escova com outras pessoas e não deixar a sua escova em contato com outras. É fundamental lembrar também que, ao acionar a descarga do vaso sanitário com a tampa aberta, as bactérias podem se dispersar no ambiente e chegar até a escova. Então, é importante que essa escova dentária esteja sempre mantida a pelo menos 1 metro de distância do vaso e que a tampa do vaso sanitário sempre esteja fechada. E também, outra medida importante de higiene é lavar as mãos sempre após o uso do banheiro. Essa é uma medida de higiene geral. E assim, nós então promovemos a saúde como um todo. Existem várias técnicas de escovação que são recomendadas conforme a condição bucal de cada pessoa. A técnica de Bess modificada é feita posicionando a escova em um ângulo de 45 graus em relação à gengiva. E nessa posição, a pessoa deve realizar movimentos vibratórios e curtos, mantendo as cerdas parcialmente dentro do sulco gengival. E em seguida faz então uma varredura vertical em direção às pontas dos dentes nas faces externas e internas. E já nas superfícies mastigatórias são feitos movimentos de vai e vem. E na técnica de Bess convencional, é indicada principalmente para pessoas com doença periodontal e ela é muito parecida com a anterior. Ela permite uma limpeza mais eficaz do sulco gengival sem causar um trauma. E os movimentos também são curtos e vibratórios, sem força excessiva, indo de trás para frente, e cada região deve ser escovada por cerca de 10 segundos. E a técnica de Stillman modificada é especialmente recomendada para quem tem retração gengival. Nessa técnica, a escova deve ficar em um ângulo menor que 45 graus, sem que as cerdas entrem no sulco gengival. E depois pressiona-se levemente as cerdas contra a gengiva, realizando movimentos vibratórios curtos, e finaliza-se então com uma varredura vertical. E por fim, nós temos a técnica de Fones, dentro dos exemplos aqui citados, que ela é indicada para crianças, por ser uma técnica mais simples, e ela consiste então em movimentos circulares, leves, com as pontas das cerdas sobre os dentes. E é importante, claro, sempre a criança ser supervisionada por um responsável legal para garantir que ela não pule nenhuma etapa da escovação. O uso do fio dental também é essencial para completar a higienização bucal. A escovação sozinha não é capaz de alcançar os espaços entre os dentes, e é justamente nesses locais que a placa bacteriana tende a se acumular, favorecendo assim o desenvolvimento das cáries e das doenças periodontais. E para utilizar o fio corretamente, nós devemos então separar aproximadamente 40 centímetros de fio, deixando cerca de 10 centímetros de distância entre as mãos. O fio ele deve ser enrolado nos dedos indicadores, passando de forma delicada entre os dentes, usando movimentos de vai e vem. E é importante abraçar um dente por vez, ajustando o fio ao formato da superfície dental para garantir a limpeza adequada. E embora o fio dental possa ser usado em qualquer momento, o ideal é utilizá-lo na última escovação do dia, porque dessa forma é possível remover completamente qualquer resíduo que tenha permanecido entre os dentes ao longo do dia. E outro ponto fundamental da higiene bucal é a escovação da língua. Por ter uma superfície naturalmente áspera, a língua acumula uma grande quantidade de bactérias. E quando não é higienizada corretamente, isso pode gerar consequências como mau hálito e um desconforto também. E por isso a limpeza da língua também faz parte da rotina diária dos cuidados bucais. E o flúor também desempenha um papel fundamental na prevenção da cárie dentária. A sua principal função é retardar o processo de desmineralização e favorecer então a remineralização da superfície do dente. E esse mecanismo é considerado um dos modos mais importantes de controlar a cárie. E justamente porque o flúor, ele é um mineral e é encontrado naturalmente em alguns alimentos e na água. E para garantir então a máxima eficácia preventiva, é essencial que o flúor esteja presente de maneira contínua, tanto de forma sistêmica quanto de forma tópica.
E existem várias maneiras de receber essa terapia, como, por exemplo, através de aplicações profissionais feitas no consultório odontológico, com a utilização de produtos com maior concentração, ou por meio de produtos caseiros que são comprados sem prescrição mesmo, como, por exemplo, os cremes dentais, os enxaguantes fluoretados e também no consumo da própria água fluoretada, seja ela engarrafada, aquela água que a gente compra no mercado, ou proveniente do sistema público de abastecimento, a água da torneira, né? O flúor sistêmico, então, é aquele ingerido na alimentação e na água, enquanto o flúor tópico, ele é aquele que nós colocamos sobre o dente diretamente, é um produto aplicado sobre o dente, como ocorre com os cremes dentais, os enxaguantes, os géis, as espumas e os vernizes. E o uso, então, combinado e contínuo dessas fontes torna o flúor uma ferramenta indispensável para a prevenção da cárie dentária e para a manutenção da saúde bucal.